Olá, meu nome é Marlena Chambuli, eu sou uma executiva da área de recursos humanos, sou também mentora de carreira e de desenvolvimento pessoal, trabalho essencialmente com adolescentes e jovens, ajudando-os a ter uma carreira muito bem sucedida. Estou aqui, como sempre, com a minha amiga e parceira Daiane. Olá, tudo bem? Eu sou Daiane Loureiro, também executiva de recursos humanos. Trabalho especificamente com o desenvolvimento de liderança, com foco em mulheres em posição de liderança. Também, junto com a Marlena, sou host desse podcast. E estamos aqui para gravar o nosso episódio de número 15. Exatamente. Não é isso? E, novamente, como a gente prometeu na semana passada, estamos aqui com a Yanina Writer para gravar mais um episódio, nos debruçando neste livro, né, maravilhoso, Ou Me Mudo ou Me Perco. Yanina, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco e seja novamente bem-vinda ao nosso podcast. Olá, é uma honra poder estar aqui no programa para virarmos mais uma outra página e peço que todos fiquem atentos até o final porque tem conteúdo muito interessante hoje. Com certeza. Boa, bem-vinda Yanina, mais uma vez obrigada por aceitar aqui o nosso convite para o pessoal lá de casa. Como a Daiane muito bem disse, este é o segundo episódio que estaremos aqui a nos debruçar sobre o livro Ou Me Mudo ou Me Perco. Então, se tu não assististe o episódio anterior, super convido que vais lá, vais conhecer melhor a Yanina Writer, vais conhecer as motivações que lhe fizeram escrever este livro. E nós já falamos no episódio passado sobre uma parte bem interessante deste livro e hoje nós vamos dar aqui a continuidade a partir do capítulo 4. Número 4, exatamente. Então, já viu que já perdeu muita coisa, né? Vai lá e explora o episódio passado sobre este livro. Então, vamos começar a falar do capítulo 4, né? O título do capítulo é Como se libertar da dependência social. E eu gosto muito da frase da própria Yanina, né? Na abertura do capítulo, que diz: o dia em que te libertares da necessidade constante da aprovação alheia, alcançarás a tua verdadeira liberdade. Né? E isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui em off, que é sobretudo essa pressão constante que a gente tem das redes sociais, né? Porque hoje em dia não é simplesmente os ambientes sociais em que a gente está, mas as redes sociais viraram um grande ambiente social, né? E as pessoas ficam o tempo inteiro naquela pressão de agradar, de se comparar com uma realidade que às vezes nem é real, né? Uma coisa que vem ali e acreditam que é a vida daquela pessoa, mas na verdade é trabalho, às vezes é um personagem que a pessoa coloca ali na rede social e que acaba por pressionar os outros a essa visão da vida perfeita. Às vezes já é relva sintética, não é? Exato. Boa comparação. Por isso é que nunca fica amarelada. Porque a relva é sintética. Então fala um pouquinho pra gente, né, sobre o que é esse conceito da dependência social, né, e se as pessoas lá em casa se identificarem, perceberem que, afinal, eu sofro de dependência social e nem sabia, o que elas podem fazer também para tentar superar? Eu sempre uso dependência social como depender dos outros para ser aquilo que eu consigo ser. Porque a dependência social, nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos e vamos continuar a passar. Mas até que ponto pode influenciar ou eu permito que influencie na minha vida? Muitos de nós temos menos capacidade de ouvir, absorver e refletir. A maior parte de nós não usa o nosso lixo no cérebro. Nós temos uma lixeira. E esta lixeira é para nós colocarmos aquilo tudo que não agrega valor, tudo aquilo que não vai de acordo com o nosso propósito de vida. Mas nós deixamos esta lixeira vazia e absorvemos e colocamos aquilo como algo real. E nós vamos dando aquele reforço e nós vamos dando mais atenção naquilo e, na verdade, nós acabamos nos distanciando de quem nós somos e daquilo que nós queremos. Quando eu digo que nós todos passamos por isso, porque esta dependência que nós idealizamos nos possibilita nós fazermos uma avaliação introspectiva sobre nós mesmos. Ok, se a Daiane diz que o meu casaco, a minha camisa não está em condições, eu tenho que ter a capacidade de perceber, é algo real ou não é real? Ok, está suja? Não. Não ficou bem? Está muito apertada? Não. Então, para mim, não é real. Porque eu, quando usei, eu sabia, na realidade, quais eram as cores, o que eu pretendia a usar. Logo, eu coloco na lixeira.
Muito obrigada. Sim. E tranquilo. Não é motivo de eu me sentir mal e não é motivo de me causar doença. Sim. Mas muitas vezes nós esquecemos desta lixeira e absorvemos tudo que vem de fora. E outra é a questão da comparação social. Se eu me comparo com alguém, eu deixo de ser especial. Eu sou especial porque eu sou diferente, penso diferente e busco fazer coisas diferentes. Isso que me torna especial. Única, né? É. E quando alguém é dependente social, significa que está num lugar que não é seu, fazendo alguma coisa que não sabe exatamente o que deve fazer e ocupando um lugar que em algum momento na vida irá lhe cobrar. Porque não é possível nós pensarmos que cada um de nós usa o mesmo molde. É o mesmo que o molde do barro. Não é possível ter o mesmo molde para todo mundo. E nós buscamos entrar no molde de uma outra pessoa pensando que a gente vai caber. Quando nós conseguimos perceber que cada um de nós é especial do jeito que é, com o pensamento que tem, com a credibilidade que tem, com a história que vai construindo, nós conseguimos perceber melhor que tudo que vem de fora eu tenho que filtrar antes de absorver, porque eu sou especial. Por causa da questão da dependência social, eu fui aprendendo ao longo do meu processo. Quando é que eu tenho que alinhar os meus objetivos? A capa do meu livro passou por diversas opiniões e muitos deles queriam fazer algo que não estava de acordo com o que eu desenhei. Sim. A questão é até que ponto pode me gerar doença? E eu disse, eu desenhei assim, vai ser assim. Não, porque não fica bem, é que os outros livros, eu não sou outros. Eu quero assim. É o meu sonho e eu desenhei assim. Quando nós não conseguimos nos posicionar, qualquer um invade a nossa vida. Sim. Quando nós permitimos que a nossa chave seja usada pelos outros, outros vão entrar e sair quando bem entender. E fazer o que quiser lá dentro, né? Exatamente. Então, muitos de nós temos uma chave e nós deixamos essa chave em qualquer lugar para qualquer um levar. Muitos de nós temos a chave e não abrimos no momento que devemos abrir e não fechamos para impedir que pessoas ou situações invadam esse nosso espaço e nos causem doença. Boa. Eu quero trazer aqui duas passagens aqui do livro sobre isso. A primeira definição, tal como escreveu aqui, escreveu que a dependência social é um padrão de comportamento em que uma pessoa se torna excessivamente dependente da aprovação dos outros. Então, eu aqui retive a palavra excessivamente, né? Porque parto do princípio, vamos discutir um pouco isso, não é? Que essa questão de pensar em sociedade, pensar que nós estamos numa sociedade em que tem regras, não significa que a pessoa é socialmente dependente, não é? E depois aqui também diz, a dependência social é um mal que deve ser cortado pela raiz. Eu até apontei uma pergunta aqui, quais é que são os limites? Eu apontei essa pergunta para lhe fazer, quais é que são os limites? Qual é aquele limite do excessivamente, não é? E quando é que para mim não está a ser aqui um excesso, não é? Estou apenas a prezar pelo que é social, pela cultura, pelo ambiente. Onde é que a pessoa percebe que, olha, aqui eu estou a ultrapassar os limites, mas até aqui faz sentido, até porque eu vivo numa comunidade, eu vivo numa sociedade que tem regras. Eu sempre digo que o limite somos nós. Nós é quem definimos quem nós somos e o que nós pretendemos espelhar para o mundo. Se o que eu pretendo espelhar é algo bom, consequentemente, este caminho é certo. Muitas pessoas não vão estar de acordo, mas é algo bom. Mas o grande problema das pessoas é seguirem por um caminho inseguro, que não acreditam, e quando tentam colocar em prática, a primeira situação que tem, deprimem-se. Quando é que nós nos deprimimos com a opinião alheia? Que nós não estamos seguros naquilo. Gostei disso. Eu acho que é uma forma muito clara de explicar esse excessivamente preocupado com os outros, né? Não estamos seguros, estamos a fazer pelos outros, nem é por nós.
A maior parte das pessoas que ficam dependentes é porque, primeiro, não estão seguros e vão mudando de ideias. Sim. Se, por exemplo, na criação do vira-página, tivessem esta ideia, mas não colocassem em prática, aparecessem várias pessoas, vira-página não está bom, que tal página virada? Não, vamos pensar. Mas quando vocês se posicionam, tudo ao redor percebe o que é que vocês querem. Então, não tem como eu tentar invadir a vossa ideia e estragar, porque vocês estão posicionados. A maior parte das pessoas são pessoas inseguras, que nem entendem quem elas são, o que querem, então qualquer um pode invadir. Sim. E quando é que entra o excesso? É que a partir do momento que eu deixo a porta aberta, qualquer um entra, então significa que vai invadir em diferentes esferas da minha vida. Se eu permito que essas pessoas invadam, eu já não tenho noção do certo e do errado. A tendência qual vai ser? Eu experimentar diferentes coisas para ver se eu tenho aprovação. E é dentro desta aprovação que vem a frustração. Sim. Porque nunca teremos aprovação. Sempre teremos alguém que não vai estar de acordo. Porque nós somos seres que, para mantermos o equilíbrio, temos que ter duas energias, positiva e negativa. E não tem como nós ficarmos sem uma energia contrária. E se nós aprendemos a conviver com aquela energia e perceber que, apesar da existência dessa energia, eu vivo feliz. Eu sei, se eu usei um vestido e desenho a minha barriga, eu já tenho dentro daquilo que é o padrão da sociedade que alguém vai criticar. Mas eu tenho que ter a noção, se eu estou feliz com aquilo, o que vier não me vai afetar. Sim. Porque é algo real. Sim. Mas nós colocamos na nossa mente de forma diferente. Não, é que eu estou muito gorda, nunca mais uso vestido. Mas quando tu usaste, tu tiveste esta noção. Consciente ou de forma inconsciente, tu estavas preparado. Sim. Ou deverias ter-te preparado. E para que isto não afete a tua própria autoimagem. Sim. Boa. E, desculpa, me fez lembrar aquela frase que a gente falou há pouco, né? Parece brincadeira, mas é verdade, né? A maioria das pessoas usam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para agradar pessoas que não gostam, Sim. né? E até iria além, né? E deixa essas pessoas que não gostam invadirem, deixa a chave na mão dessas pessoas que a gente não gosta para que elas possam invadir aqui e fazer a bagunça que quiserem aqui dentro, aqui ou aqui, não sei, né? Eu tinha acrescentado quando falamos disso, eu vou acrescentar agora também. Mais do que pessoas que não gostam, também são pessoas que não conhecem. E o digital tem isso. As pessoas o tempo todo comprando coisas que não gostam, não precisam, para agradar pessoas que não gostam e um conjunto de pessoas que não conhecem, nunca viram na vida, nunca virão. Nem sabem se são perfis fakes ou não. Mas porque entendem que é uma determinada tendência e as pessoas vão naquilo. Mas a frustração depois vem daí. Que as pessoas estão inseguras. Nem sequer fazem aquilo com um nível de segurança que seria o suficiente para sustentar a sua autoestima, não é? Eu lembro da gente mesmo, quando a gente começou, quando a gente lançou o primeiro episódio, teve um abençoado, né? Que começou a escrever várias coisas. Esse tipo de conteúdo não agrega ninguém, não ajuda ninguém, não sei por que vocês estão fazendo isso. Vários comentários positivos, né? De pessoas, continuem, que boa iniciativa, olha, aprendi uma coisa nova, parabéns. Mas tinha um bendito ali que... E escreveu vários comentários, não foi só um, né? Sim. Se a gente não tivesse realmente tão blindada dentro daquilo que a gente acredita, o nosso propósito de vida, né? A gente sabe por que a gente criou isso, talvez a gente iria ignorar dezenas de comentários positivos para ficar focado no comentário de uma pessoa que foi negativa, né? E a gente simplesmente deixou como paisagem. Tá bom, é a sua opinião, obrigada, não tem problema, né? As pessoas têm direito a não gostar, Exatamente. Tá tudo bem. E falando um pouco da crítica, a primeira crítica que eu tive quando abri o YouTube, eu fiquei a pensar em mim, como é que eu vou lidar daqui para frente? Porque não será a primeira. Eu tenho que me blindar para me preparar para este mundo que eu escolhi. E o que eu fiz? Eu disse, ok, esta crítica vai me agregar ou não? Fala sobre o som, por exemplo, do vídeo, fala, isto aqui é para me agregar, independentemente da forma como a pessoa falou, isto ajuda. Isto para mim não é real, então coloco na lixeira. E só assim a gente sobrevive ao mundo de hoje. Mas a maior parte das pessoas acabam se focando realmente só no negativo.
tem vários comentários ótimos. Chega uma pessoa e diz: não gostei do teu cabelo porque a tua sobrancelha. A pessoa foca-se naquilo e quer gerar uma estrutura que deixa de ser a sua própria essência. Exatamente. Sim. E esta é outra doença. É a comparação social e comparação digital. Que é uma doença dentro de 10 anos. Se nós não nos prepararmos, todos nós estaremos aptos a ter, vamos abrir já um consultório digital. Para tratar só doenças que são consequências da componente digital. E se nós nos blindamos, nós vamos aproveitar a oportunidade de conhecer-nos e conhecer a cada um, visualizar os outros. Eu sempre digo que mesmo no trabalho, a última palestra que eu dei numa empresa, eu disse mesmo no trabalho, nenhum de nós, a maior parte de nós não se dá o trabalho de olhar nos olhos do colega. Nós estamos assim a olhar pelo telemóvel, bom dia. E nós, pode ter um colega em sofrimento, pode ter um colega que talvez tu fazes orações em busca do amor da tua vida. Tá do seu lado. Eu tenho um colega que está ali a apreciar-te, tu não dás o trabalho de conversar com ele. Então, nós vamos perdendo várias oportunidades porque nós priorizamos o que não deveria ser priorizado. Verdade. Isso é verdade. A Yanina traz aqui uma solução para esta questão da dependência social, e a Yanina diz: para superar, não é, a dependência social e alcançar propósitos de vida, é importante desenvolver a autonomia emocional, é importante também fortalecer a autoconfiança e também cultivar a autenticidade, uma coisa cada vez mais difícil no mundo de hoje, não é? Escrito assim parece fácil, não é? Mas nós sabemos que não é fácil. Então, eu queria que comentasses e que explicasses como é que as pessoas conseguem desenvolver autonomia emocional, como é que as pessoas conseguem fortalecer a autoconfiança, como é que as pessoas conseguem cultivar a autenticidade. Como é que isso se faz na prática? Sozinhas, buscando ajuda, com livros de autoajuda, como é que isso acontece? Vamos, primeiro, cada um deve conhecer-se. Até que ponto eu tenho capacidade de resolver ou lidar com aquela situação? Muitos de nós pensamos que somos autossuficientes e depois sofremos, entramos em depressão. Quando nós percebemos o nosso limite, esse é um grande problema. Perceber o meu limite. Isto me afeta e afeta o meu sono. E eu passo a maior parte do tempo, em vez de pensar em coisas produtivas, pensando naquele assunto, então significa que eu preciso procurar ajuda. A componente emocional significa, se eu percebo que eu estou diante de um gatilho ou de uma situação que me faz mal, e eu acabo me auto-questionando quem eu sou, o que é que eu quero, significa que eu ainda preciso de ajuda ou buscar por ajuda. Por quê? Porque a autorreflexão que a gente faz é com o nosso propósito e aquilo que nós desenhamos. E nunca diante de alguma situação que vem de fora. Se isto acontece, eu tenho uma cascata de negativismo. Porque a partir do momento que eu me questiono, alguém falou mal de mim ou falou mal de alguma situação, a primeira questão é: eu não sou merecedor. Se eu não sou merecedor, eu estou a inutilizar a minha história, estou a arquivar todas as minhas competências e habilidades simplesmente porque alguém disse uma única frase. Então, quando eu tenho a capacidade de perceber que eu não posso mudar a minha forma de ver a vida, afetar o meu emocional por causa daquilo, eu consigo me blindar. E muitos de nós temos dificuldade de ser autênticos. Nós acabamos sendo qualquer coisa que nós não somos. Porque quando nós somos autênticos é muito mais leve. Eu não fico preocupada de eu sair sem maquilhagem de casa. Porque sou eu. E quando estou diante do trabalho, uso maquilhagem. É uma forma que eu me sinto, quando me apetece, eu uso maquilhagem. Aquela sou eu. Mas as pessoas que acabam não tendo esta autenticidade, o que acontece? São pessoas muito pesadas. Tudo
deve ser visualizado como perfeito. Sim. Mas reconhecendo que a pessoa que idealizou esta ideia é imperfeita. Claro. É que também procura a perfeição aos olhos dos outros, não aos seus próprios olhos. Porque a autenticidade é isso, está perfeito para mim, essa sou eu. Exato. Não é? Exatamente. Quando nós procuramos constantemente que esteja perfeito aos olhos dos outros, aí é que vem um grande Até porque problema. são muitos outros. O que é Sim. perfeito para a Yanina pode não ser para a Marlena. E se eu Exatamente. quero agradar a todos, eu Sim. não vou conseguir agradar Não olhos vamos. diferentes, As né? pessoas têm formas de pensar diferentes, os paradigmas são diferentes, modelos mentais são diferentes. Aí uma grande dificuldade de nós agradarmos as outras pessoas, não é? Única coisa autêntica somos nós. Algumas pessoas dizem que nós somos, no geral nós somos seres imperfeitos, mas nós fomos feitos com amor. E é esse amor que nós devemos segurar todos os dias. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho uma missão. E muitos acabam não abraçando e se conhecendo e perceber, o que é que eu posso mudar e fazer diferente? Quando nós percebemos que nós podemos fazer diferença, é um caminho que vais ter que atropelar algumas situações de algumas pessoas. Porque as pessoas não estão preparadas à fuga de padrão. Quando tu foges do padrão, tu és estranho. Tu és diferente. E ser diferente é o que nos torna especiais. Então, quando tu tiveres um pensamento de alguma coisa que as pessoas não acreditam, estás no caminho certo. Por quê? Porque tu estás a fazer algo diferente que ninguém até agora pensou em fazer, mas muitos acreditam, só que não te irão dizer, porque eles gostariam de ter a capacidade que tu tens, de mostrar que tens a capacidade de fazer, apesar de não ter apoio, mas quando tu fizeres, verás que todos aqueles que hoje não acreditam estarão ao teu lado. Alguns já pediram emprego, outros dando apoio emocional. Ou seja, eu sabia que ia dar certo, mas não disse lá no início. Exatamente. Né? Então, nós temos que seguir aquilo que nós acreditamos. Basta ser algo bom. Por isso que quando nós pegamos algo mau é muito rápido, é muito simples de fazer. Mas quando é algo bom, nós temos que passar pelo processo. E este processo que nos torna mais fortes para nós conseguirmos segurar aquilo que nós queremos. Porque nós não vamos conseguir segurar um diamante se nós não estamos blindados. Sim. Alguém pode aparecer roubar. Sim. Então, o que nós desejamos é um diamante. Mas para tu alcançar, tu tens que passar por diversas situações. Muito bom. Boa. Isso leva para o próximo capítulo. Sim. Não sei se podemos, né? Podemos. O capítulo 5 fala sobre como as feridas emocionais podem influenciar no propósito de vida, né? Estávamos aqui a falar, a pessoa tem que ter muita clareza do que quer fazer de diferente, da autenticidade, o que ela veio a essa terra fazer, né? E aqui você fala, as feridas emocionais são experiências dolorosas do passado que deixam uma marca profunda na nossa mente, né? E depois você entra aqui em várias questões que podem levar a essas feridas emocionais, né? Rejeição, trauma, abandono, humilhação, dentre outras, né? Vamos lá. Imagina que temos aqui uma pessoa nos assistindo que sim, tem uma ferida emocional e tem consciência disso, né? Sofreu algum tipo de trauma no passado e por algum motivo está deixando essa tal ferida lhe limitar, né? Tem sonhos, tem desejos, né? Quer conquistar outras coisas, ser autêntica, como eu estava falando aqui, né? Desafiar o status quo e implementar lá, fazer esses sonhos acontecerem. Mas essas feridas estão lhe limitando, né? O que a gente pode dizer para essa pessoa para ela conseguir virar esta página, né? Para conseguir virar a questão da limitação, do trauma, que ela não lhe limite mais e correr atrás daquilo que ela quer. Se já identificou, está no primeiro passo. Significa que já aceitou também. E busca de ajuda, porque cada ferida emocional é tratada de uma forma diferente. Existem feridas muito profundas. O que eu digo, as nossas feridas emocionais não podemos comparar com uma ferida que nós temos na mão. Em 7 dias cicatriza. As feridas emocionais não cicatrizam se nós não nos permitirmos passar pelo processo de cicatrização. Eu mesmo que nós temos uma ferida aberta e nós vamos tocar na ferida, dói. Sim. Então, os estímulos que nós vamos tendo ao longo da vida vai sempre tornar-se um gatilho para aquela ferida.
E nós vamos depreciar aquilo que é a nossa história por causa daquela ferida que ainda está aberta. E são muitas feridas, são várias situações, desde abandono dos pais, relacionamentos tóxicos, que a maior parte das pessoas acabam ficando desiludidas e não buscam mais por algum relacionamento, alguma crítica que gerou uma ferida muito grande, a pessoa vai ter dificuldade em aceitar a sua própria autoimagem ou fazer uma autocrítica da sua autoimagem. Então são várias situações e nós temos diversas pessoas em diferentes instituições com feridas emocionais. E nós acabamos olhando só para aquele comportamento que a pessoa tem naquele momento, mas aquilo é consequência de uma ferida que não foi resolvida. Às vezes nós pensamos que a pessoa está a maltratar-nos, responde-nos mal. Eu sempre digo, em qualquer local que eu vou, se a pessoa trata mal, é um grito de socorro. A pessoa não está bem. Porque nem todos nós temos a capacidade de filtrar, perceber que nós temos alguma situação ou distanciar-nos daquele local para não magoar a ninguém. Mas algumas pessoas não percebem, tornam aquilo um ciclo vicioso. E este ciclo vicioso que vai distanciar algumas pessoas, oportunidades, e acabam ficando sozinhas. E o objetivo não é esse. E a pessoa perceber, por que é que eu me porto assim? O que é que está a acontecer comigo? Por que é que eu não procuro por ajuda? E ter uma mente aberta ao ponto de receber esta informação e fazer uma autocrítica. Realmente não é a primeira pessoa que nota isso. Quando os clientes aparecem, conversam com a minha colega, reage de uma outra forma, mas quando vem comigo as pessoas já vêm com pedra no sapato. O que será que está acontecendo? Como é que é o meu comportamento em relação a isso? Então, quando nós percebemos, facilmente nós conseguimos mudar. E se nós não aprendermos a fazer esta autocrítica de nós, nada irá acontecer. Habitualmente as feridas emocionais dependem muito da forma como nós fomos desenvolvendo, fomos nutrindo. Algumas pessoas percebem, por exemplo, eu teve uma ferida emocional na adolescência, na fase adulta não, eu preciso ressignificar. Uma outra forma de eu ver esta situação que eu tive para poder me transformar em uma pessoa melhor. Não precisa de ajuda, porque já ressignificou. Mas tem algumas pessoas que não conseguem ressignificar. Aquela situação torna-se permanente. Tem algumas pessoas que já entram no relacionamento com insegurança e com dúvida. Não é pela pessoa que está no relacionamento. É ela traumas que ela traz. Que tem. Exato. Já entra, antes de buscar conhecer a pessoa, já chega com um pé atrás. Pedras na mão. Sim. Uma ideia prévia já bem instalada. Esse exemplo que deu sobre ter alguém a gritar consigo, né? Eu costumo sempre dizer, não é sobre ti. Não é sobre ti, aquela pessoa gritaria contigo, com qualquer outra pessoa que estivesse no teu lugar. Então, muitas vezes é importante nós também fazermos este tipo de separação. Tem uma frase aqui que diz, as feridas emocionais não tratadas podem moldar a forma como vemos o mundo, como nos relacionamos com os outros e como nos relacionamos conosco. Trazes aqui no teu livro, eu quero fazer uma ponte, até enquanto uma profissional de recursos humanos, com uma das feridas emocionais que trazes aqui, que são os traumas relacionados ao trabalho, né? Que são experiências negativas que as pessoas têm no ambiente de trabalho, muito associadas ao assédio, à moral, ao bullying, discriminação, demissões traumáticas. Eu gostei muito que trouxeste isto, porque muitas vezes as pessoas olham para estes processos e fazem pouco disso. As pessoas fazem pouco sobre o assédio no local de trabalho e as pessoas dizem, mas foi só um elogio, mas foi só uma brincadeira, mas só queria testar, mas qual é o problema, mas como tu és séria, como tu zangas por tudo, não é?
O bullying também é a mesma coisa. O local de trabalho é um local que nós passamos muito mais tempo ali com colegas naquele ambiente do que nós passamos com a nossa própria família. Porque se nós formos já pensar até incluindo o trajeto, nós já acordamos às 5 horas, já nos preparar para ir para o trabalho. Aqui já sai de casa às 6h30 para um emprego que começa a trabalhar às 8. Mas e vai pensando no caminho, né? Vai ainda pensando no dia. Exatamente. E pensa no sofrimento daquela pessoa, pensar, olha, eu já vou encontrar com aquele colega que vive ali a me assediar, né? Pô, chega no trabalho, tem que falar com aquele colega, tem que trocar ideias, às vezes tem que fazer um trabalho, por vezes já é até o líder dessa pessoa, né? Seja homem ou mulher, mas às vezes já é o líder dessa pessoa. Então assim, esses são traumas que de facto depois criam um conjunto de problemas, né, sociais. Então eu gosto muito que trazes isso aqui no teu livro, porque eu quero, até enquanto RH, convidar as pessoas de casa a refletirem sobre isso. Será que isso não são questões que depois vão aqui me criar traumas para o futuro? Não é? Então é preciso rapidamente identificar, é preciso rapidamente distanciar-se disso e é preciso rapidamente buscar tratar. Sim. É preciso rapidamente buscar tratar, é preciso buscar ajuda se for necessário buscar ajuda, não é? Eu gosto muito disso também, não queria deixar de comentar. Não, e o que eu tô pensando enquanto você fala é porque tem os dois lados, né? Tem o trabalhador que passou pelo trauma e tudo mais, mas muitas vezes quem causou o trauma foi o gestor. Sim. Não é? E também a gente tem que pensar no papel como líder. Quantas pessoas será que eu já não traumatizei? Sim. Né? E quando eu traumatizo um trabalhador, na verdade, não é só ele, é a cadeia toda em volta dele. Sim. Se eu desrespeito uma pessoa numa demissão, por exemplo, eu tô afetando ele, a esposa dele, os filhos, as tantas pessoas que ele, de repente, ajuda a sustentar, não é? Então, eu gosto quando a Yanina fala que a pessoa tem que conseguir se olhar como se fosse de fora, né? E ver, todo mundo se dá bem com aquela colega, comigo não, eu sou excluído. Quando o cliente vem, rio com ela, mas comigo não. Em vez de eu ficar naquele papel de vítima, de que, ninguém gosta de mim, o que será que eu tô fazendo que tá alimentando isso, né? Então, um dia desses eu fiz uma postagem qualquer no Instagram, falando sobre o fato de que a equipe é sempre reflexo do seu líder, né? E recebi ali uns 2 comentários dizendo, não sei se eu concordo, porque na minha equipe é todo mundo muito difícil, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem, as pessoas nunca... O líder a dizer isso, o líder dizendo isso em público. Ele já se perguntou por quê? Exatamente, aí que eu quero chegar, né? Então, é sempre muito fácil, sobretudo quando você tem uma posição de destaque, você de alguma forma tem influência sobre outras pessoas, você colocar a culpa nos outros, né? Mas... se a tua equipe, e eu realmente acredito nisso, né, é reflexo de você, e essa é a mensagem que a sua equipe te dá, que não tá entregando, não tá produzindo, teus resultados não estão bons, então olha pra você como líder, né? O que você tá fazendo que, se calhar, tá alimentando exatamente esse comportamento na equipe, né? Se você vê que naquela equipe de trabalho tem um líder que todo mundo sempre quer trabalhar com ele, todo mundo sai das reuniões rindo, mas da tua todo mundo sai sério, às vezes até chorando. É porque é sua equipe que é incapaz ou é você que está maltratando e causando aí feridas emocionais na equipe? Exatamente. Né? Eu vou fazer aqui uma pergunta que eu acho que isso também está aqui conectado e é importante. Ainda neste capítulo, a Yanina fala sobre bloqueios emocionais. Né? O que são bloqueios emocionais? Eu acho que é bom que o pessoal lá de casa perceba isso. Aqui tem vários conceitos, mas eu quero trazer alguns conceitos que são importantes nós aprofundarmos um pouco mais, porque se calhar as pessoas ouvem, mas não têm a melhor interpretação. O que são bloqueios emocionais? Bloqueio, vamos pela palavra bloquear. É algo que está fechado. Em algum momento, por diversas situações, nós nos bloqueamos emocionalmente. Em situações em que nós deveríamos demonstrar um determinado tipo de emoções, nós demonstramos outro. Mas não porque nós não temos aquela vontade, mas por alguma situação nos impede de nós tomarmos aquela decisão. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Por exemplo, estão numa conversa e alguém conta uma piada. Todos riem-se e outro não vê pouco daquilo. Por quê? Porque em algum momento na sua vida, aquela situação, alguém disse que não fazia sentido. E foi colocando. E gerou um ciclo de diversos bloqueios, de situações que também não fazem sentido. Então a pessoa considera aquilo como se fosse algo irrelevante.
E nós chamamos de arrogante, chamamos disto e aquilo, mas na verdade a pessoa está bloqueada. Só precisa tentar voltar a perceber o que são as emoções, em que momento e o que bloqueou estas emoções. O que deixou de fazer sentido na sua vida. Esta questão é muito importante porque muitas pessoas com bloqueio emocional são daquelas pessoas que nós afastam-se das outras pessoas. Porque acabam tendo um comportamento que limita a aproximação das outras pessoas. Agora, no ambiente de trabalho, se eu conseguir fazer esta autorreflexão igual ao exemplo que tu deste, vai ajudar muito. Mas nós temos medo de olhar para nós. Medo do que a gente vai encontrar, né? Nós preferimos olhar para o outro, criticar e olhar para o outro, e nós temos medo de nós mesmos. Até quando nós vamos continuar a ter medo de nós? Porque nós achamos que devemos ser perfeitos. Por que o outro deve conhecer melhor do que eu mesmo? Pois. O que acontece no relacionamento, eu quero que o meu parceiro conheça o que eu gosto, o que eu quero fazer. Saiba até o que eu penso. Até o que eu penso. Mas nem eu sei. Eu já tive uma terapia de casal que eu faço questões simples, só sabe criticar, mas não sabe nada do que ele gosta. Não sabe nada do que ele quer, quais são os seus planos. Então nós perdemos tempo em determinadas coisas que não têm relevância para aquilo que vai nos aproximar do que nós queremos. E isto acontece com nós mesmos. Ou nós aproximamos de nós mesmos, nos distanciamos. O nosso cérebro, tu estás distante, ele continua distante. Quando alguém tem um determinado tipo de dor de cabeça, nós chamamos de dor de cabeça tensional, em que dói a parte frontal, aqui lateral, aqui posterior. Nós temos diversos gatilhos. Eu sempre digo, até o momento só precisa de analgésico, não precisas de mais nada. E 90%, para esse teu analgésico funcionar, tu precisas te conhecer e perceber qual foi o gatilho que eu tive que fez com que isto acontecesse. Porque o gatilho está em ti. Não, eu não tenho nenhum problema, eu estou bem. Ansiedade. Queres caminhar antes de gatinhar. Isto não é possível. Então, quando nós organizamos a nossa mente, nós conseguimos liderar melhor. Muitos de nós temos pensamentos desagregados. Pensamos muita coisa ao mesmo tempo e não organizamos. Nosso cérebro não tem essa capacidade de organizar algo que nós deixamos desorganizado. Eu mesmo que nós deixamos alguma coisa num cesto de lixo ou cesto de roupa e nós queremos uma blusa com máxima urgência, nós temos que tirar toda a roupa para poder procurar. Mas o nosso cérebro não tem essa capacidade. Em dados momentos pode tirar qualquer coisa, mas que não seja aquilo que tu queres, que não é informação, porque tu não organizaste. Nosso cérebro tem que ser organizado e nos obriga a tornarmos organizados. Organiza em caixas para que nós, no momento certo, consigamos encontrar aquela informação. E em dado momento, nós deixamos a nossa vida desorganizada porque desorganizamos primeiro a nossa mente. Então, a nossa mente não tem culpa da desorganização que nós fizemos. Então, organiza a tua mente que a tua vida será organizada. Com certeza. Me fez lembrar, eu uma vez atendi um jovem num programa de coaching, né? Ele desempenhava uma posição de liderança e ele estava se preparando para uma posição ainda maior, né? Então, veio procurar o coaching como processo. E ao longo ali das conversas, das sessões, eu percebi que tecnicamente estava tudo indo bem. Só que ele precisava tratar um pouquinho como é que ele lidava com as emoções dele, para que ele conseguisse destravar algumas coisas, para então evoluir para um próximo passo. Só que aquele jovem, ele não deixava a gente acessar as emoções dele por nada nas sessões. E me parecia que ele mesmo não se permitia acessar as emoções. Né? Porque às vezes em sessões de coaching eu percebo pessoas que têm plena noção, né, das suas limitações emocionais e tudo mais, mas que não querem que eu acesse. Então tudo bem, eu vou aos poucos tentando chegar lá. Mas aquele jovem me parecia que ele mesmo não tinha noção. E eu precisei parar. Eu parei a sessão, o processo de coaching dele e falei, olha, daqui a gente não consegue mais avançar. Se você não entrar em contato com quem você é aí dentro e realmente perceber que algumas coisas que você está trazendo, na verdade são emoções aí que a gente precisa conversar sobre elas,
esse processo não vai avançar. Então vamos encerrar. O nosso processo de coaching termina aqui. Não, mas não, termina aqui. Não consigo mais avançar. Então ele ficou umas 3 semanas, mais ou menos, sem ter sessões de coaching. Sim. Depois ele me ligou, olha, fiz aqui uma introspecção, quero voltar. Então quando voltou, ele voltou com lágrimas nos olhos. Falou, olha, eu nunca me dei tempo, o direito de entrar em contato com as minhas emoções. Então ele começou a contar de onde ele veio, o que aconteceu na infância dele, coisas que ele tinha passado e que faziam com que ele fosse todo blindado, né? Então ali ele começou a se abrir mais pra ele do que pra mim. Sim. Não era pra mim aquilo, né? Mas, e depois, um tempo depois, ele já tinha terminado o processo de coaching, ele me fez contato dizendo, olha, eu consegui aquela posição que eu queria. Então, era um desbloqueio emocional ali que ele precisava pra alcançar as outras coisas, né? Exatamente. Aqui no livro, essa é uma frase tua até que diz, as feridas emocionais são parte da sua história, mas não definem a sua identidade e não são o seu destino. Isso é algo que nós também dizemos muitas vezes aqui. A tua condição ao nascer não determina a tua condição, não determina o teu futuro, não é? Por mais que atualmente tu estejas numa condição que não é boa, reconheces que tens traumas, que tens feridas emocionais, que tens um conjunto de bloqueios, isso ainda não determina para onde que você vai. Então eu acho que isso também faz a conexão com o que Daiane disse, porque olha só, ele investiu, que nós já falamos sobre isso no episódio passado, ele investiu tempo, dinheiro, um conjunto de recursos para buscar desenvolvimento, para buscar ajuda. E isso permitiu ele se conhecer. Porque muitas vezes as pessoas vivem de fato blindadas, não é? Até porque têm medo de saber o que é que não está bem. Têm medo de apontar as suas próprias fraquezas, têm medo de descobrir as suas áreas de desenvolvimento. As pessoas não se permitem abrir o campo da vulnerabilidade. Mas abrir o campo da vulnerabilidade é o primeiro passo para tudo. É o que abre as portas. Eu e a Daiane gostamos muito de dizer isso. Nós trazemos aqui um podcast sobre desenvolvimento pessoal, mas não olhem para nós como referência, como se nós fôssemos robôs perfeitos, porque nós, o que nos distancia ou o que nos diferencia de muita gente é que nós permitimos abrir o campo da vulnerabilidade e apontar o que não está bem para depois trabalhar e curar. Nós já dissemos aqui várias vezes, eu até já disse isso em alguns outros episódios, que eu e meu marido já fizemos terapia de casal. Eu acho que essa é que tem que ser a diferença, ou seja, para nos distanciarmos ali dos 95%, que são as pessoas que vivem uma vida medíocre, irmos para os 5%, são as pessoas que se desenvolvem, buscam sucesso, buscam realização pessoal, é isso. É se permitir ser vulnerável e apontar o que não está bem. Porque há sempre coisas que não estão bem. Perceber que tem coisas que não estão boas, mas entender que você tem a chave para mudar aquilo, né? Exatamente. Eu acho que isso é um passo importante também para curar aqui as feridas emocionais, né? Queremos avançar para o 6. Também? Estamos juntas? Estamos. Na verdade, pronto, tudo aqui se conecta, né? Mas o capítulo 6, o título é Como Não Se Perder Diante das Críticas, né? A gente já falou bastante sobre isso. Sim. Mas eu destaquei aqui duas frases que eu achei interessantes, né? A primeira é da própria Nina, né? As críticas podem desencadear respostas emocionais como raiva, tristeza, ansiedade, até mesmo sensação de ameaça à nossa autoestima. E depois você traz aqui uma frase do Viktor Frankl, que diz: não se esqueça que você tem o poder de escolher como as críticas o afetam. Não permita que elas o definam. Então é um pouco do que a gente falou agora, da questão da chave, né? Críticas virão de todos os lados, né? Não tem como. Se a gente tá num mundo, ainda mais no mundo digital, que a gente já falou sobre isso também, que as pessoas se sentem ainda com mais coragem de criticar os outros do que falar no olho, críticas virão para todos os lados, né? Mas até que ponto você vai deixar que essa crítica defina quem você é, te limite e até mesmo afete, né? A sua saúde, as suas emoções, até mesmo a sua autoestima, né? Acho que você falou um pouquinho aqui, mas não sei se você consegue dizer algo que já aconteceu contigo, né? Sem dar muitos nomes, exemplos, mas algum momento que você recebeu uma crítica, o que você fez para conseguir se blindar, né? Como é que você fez? Ok, entendi isso, mas isso aqui não mexe com quem eu sou, não define quem é a Nina. Eu lembro quando comecei a fazer os vídeos no YouTube, era praticamente a primeira médica moçambicana a fazer vídeos no YouTube e a falar de desenvolvimento pessoal e de temas relacionados à medicina.
E nessa altura eu comecei a receber críticas no hospital. Chegava ao hospital e os colegas lançavam piadas, mas não piadas muito boas. Tá a ver, a blogueira está a passar por ali, agora parece que já não há de ver doentes, só está ali a falar coisas sem sentido. E falavam assim de forma aberta. Eu cheguei a mim, eu fiz uma introspecção. O que eles estão a falar é real ou não é real? Eu disse, ok, até o ponto de vista deles pode ser real, mas ninguém tem a visão que eu tenho. Sim. E ninguém imagina o propósito que eu tenho com isto. Pois. Isto eu carrego como uma missão. Quem se incomodar, para de me seguir. Fica à vontade. Simples assim. Simples assim, Para de né? me seguir. Não precisa ver o meu percurso e fazer parte da minha história. Fica à vontade. Mas enquanto eu tiver a visão que eu tenho e onde eu pretendo chegar e transformar vidas, eu vou continuar a fazer. E acreditem, 1 ano depois, as pessoas que criticavam procuraram para busca de consultoria. Porque estavam ansiosas, estavam deprimidas. E a única forma de ensiná-los foi ajudar. E não recordá-los das situações que fizeram, algumas talvez de forma inconsciente, já nem se lembravam daquela situação. Pois. Mas eu não permiti que aquilo se tornasse uma ferida. Eu carreguei para incentivar a esta pessoa a lutar por aquilo que ela quer, independentemente do que eu for ouvir, e acima de tudo transformei aquela crítica em algo melhor para mim na vida. Sim. E hoje eu só me tornei o que eu me tornei por causa daquela crítica. Sim. Porque foi através daquele substrato que eu disse, não, eu agora vou mostrar para cada um que eu sou capaz de fazer. E nós fizemos o contrário, alguém critica, nós sentámonos naquele local. Não, eu não consigo, não sou capaz, realmente, eu faço diferente. Ok, dentro de 1 ano, vemos no sucesso. Sim. Então, é uma forma diferente que eu coloquei na minha mente para obrigar-me a desafiar e atingir aquilo que eu mereço ter. Sim. E excelente exemplo, porque, como a gente falou aqui no episódio anterior, né? É uma grande terapia o livro. Então, imagina a quantidade de pessoas que você conseguiu ajudar, né? Que talvez não teriam tempo, coragem, dinheiro para ir até o hospital e procurar mesmo para si como doutora, né? Ou até os tais colegas que estavam criticando. Mas a partir daqui, já receberam ajuda e algumas até criaram coragem de depois lhe procurar, né? Exatamente. Boa. Há um outro tema aqui do livro que também está muito conectado com tudo que nós já fomos aqui falando, que é como é que a procrastinação pode distanciar dos nossos sonhos. Nós já falamos lá atrás sobre os sonhos, sobre como transformar os nossos sonhos em realidade. Já falamos sobre as críticas, já falamos sobre as feridas emocionais. E eu acho que tudo isso junto, e até percebendo aqui o que trazes no livro, também contribui para a procrastinação, também contribui para o vou fazer amanhã, e vou fazer amanhã, e vou fazer quando der tempo, e as pessoas vão se escondendo por trás de um conjunto de traumas que têm, as pessoas não conseguem ser autênticas, e as pessoas olham para os seus sonhos e vivem sonhando e não conseguem tirar aquilo do papel, não é? Então eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco sobre isso, mas eu quero voltar para aquela frase. Sim, estava pensando nela mesma. Da primeira edição desse livro. Nós temos que ler essa frase. Nós temos que ler essa frase porque conecta-se com este capítulo do livro. Vais ler, Daiane? Quer ler? Posso ler? Tanto faz. Eu leio. Tudo bem. Então aqui diz assim: existe alguém no leito de uma cama com muita vontade de agarrar a oportunidade que você hoje desperdiça. Se a quantidade de vezes que caiu fosse diretamente proporcional às que se levantou e lutou, hoje os seus resultados não seriam os mesmos. Vocês perceberam como essa frase é forte? Né? Sim, só começar por dizer que existe alguém no leito de uma cama que queria ter a tua oportunidade. Eu acho que dava até para nós escrevermos isso numa folha A3 e colarmos ali em algum lugar no quarto, que nós pudéssemos ler isso todos os dias. Sabe? Depois completem como vocês quiserem, mas escrevam aí: existe alguém no leito de uma cama que quer ter a oportunidade que tu tens hoje de andar, de falar,
de conseguir se conectar, de ter um celular com internet para buscar informação até gratuita, para ouvir esse podcast. Quantas pessoas não têm acesso às ferramentas que tu tens e ainda assim tu adias a realização dos teus sonhos? Eu acho que isso é muito forte. Ainda bem que nos trouxeste também este livro da primeira edição para nós podermos passar essa mensagem para as pessoas, porque eu acho que essa é uma reflexão obrigatória. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheci lá no Brasil, que não conseguia parar em nenhum emprego. Primeiro consegui emprego como vendedor de loja, né? Ai, não, ficar o dia inteiro em pé, aquilo era muito cansativo. Depois consegui um no escritório como assistente administrativo. Ai, ficar o dia inteiro sentado. Ai, depois no outro, ai, porque o meu chefe... A pessoa simplesmente não aproveitava as oportunidades que tinha, enquanto tantas pessoas no desemprego, né, procurando aí, se virando em 30 para conseguir levar arroz, feijão para casa, aquela pessoa conseguia emprego muito fácil, mas a cada emprego simplesmente, ai, não consigo, ai, não, porque tem que ficar em pé, né? Então são às vezes coisas simples que a gente se faz de vítima, enquanto a gente tem ali a faca, o queijo na mão, né, para sermos uma pessoa de sucesso, né, para alcançarmos nossos sonhos, enquanto outras pessoas realmente estão aí a sofrer, a sonhar com as oportunidades que a gente tem e a gente fazendo pouco caso. Eu fiz um vídeo no Instagram sobre isso quando a minha filha completou 6 meses. Eu tenho uma bebê, ela agora tem 1 ano e 2 semanas. Quando ela completou 6 meses, ela já sentava. E eu fiz um vídeo sobre isso. Eu perguntei às pessoas, o que tu fizeste nos últimos 6 meses? Né? Tu já sentava, já andava, já pensava, já falava de tudo. E a minha filha nasceu como todos os bebês, não é? Ali não consegue andar, não fala, não senta, não faz nada. E olha só o esforço que ela fez para evoluir e para sentar. E nós já assumimos isso como garantido, né? Mas pronto, é um bebê, todos os bebés vão fazer o seu processo e aos 6 meses vai sentar. Ela evoluiu. O que é que tu evoluíste em 6 meses? E muitas vezes tu não fizeste nada em 6 meses porque passaste a vida a procrastinar. Queres comentar sobre isso até para nós encerrarmos? Já vamos aqui perto de 1 hora. Se calhar aproveitar já a questão da procrastinação e trazer já aqui alguns outros elementos do que fomos falando na conversa em modo de fecho. Ok. Eu vou olhar para esta câmera que é para todos escutarem. Quero fazer uma questão para ti. Até quando vais continuar a escrever o livro da tua história num rascunho? Quando é que vais dar o tempo de passar a limpo? Quando nós falamos de procrastinação é isso. Nós adiamos o que realmente é importante, é como se estivéssemos a escrever num rascunho. Vamos escrevendo vários rascunhos e virando a página. Mas na verdade, aquele rascunho nós não nos damos tempo depois de passar a limpo. E já adiamos, é uma oportunidade que nós perdemos. É uma pessoa importante que nós poderíamos aproximar. Então, até quando nós vamos nos dar esse tempo de priorizarmos-nos e priorizar aquilo que é o nosso propósito? Procrastinar significa, eu estou a adiar-me para priorizar o outro. Será que o outro é importante? Será que a outra situação é mais importante do que a minha? Será que a outra pessoa é muito mais importante do que eu? Quando nós percebermos este conceito, vamos perceber que a procrastinação tem um nome bonito, mas na verdade carrega muito sobre nós, sobre o que nós queremos, qual é a visão que nós temos sobre a vida. Por isso eu penso que cada um que estiver a assistir faça esta autorreflexão. O que é que eu tenho adiado? O que é que realmente é importante e urgente que eu poderia fazer? Porque este é o momento de nós avaliarmos, porque ninguém sabe quando será o seu último dia. Pois. Enquanto tiveres vida, aproveita e faça a diferença, para que o teu nome nunca morra. O nome semelhante, vamos ter várias Janina, várias Daiane, mas o mais importante de tudo é perceber o que a Janina fez, o que a Daiane fez. É aí onde nos torna especiais. Mas para isso nós devemos perceber que a palavra adiar não é para quem quer ser especial e deixar um legado. Boa. Fechou aqui com chave de ouro. Excelente. E ainda fez aqui o pessoal que está lá em casa a pensar sobre isso, né? Eu acho que todo mundo vai se perguntar quantos rascunhos não está a escrever. E é isso que nós queremos trazer aqui com estes podcasts.
É essa semente que nós queremos plantar na cabeça de cada um de vocês com o tipo de reflexões que nós trazemos aqui à mesa com os maravilhosos livros que temos aqui trazido. Daiane, eu vou me despedir, depois vou passar para ti despedir também. Anina, mais uma vez, obrigada pela tua presença. Ao pessoal aí de casa, muito obrigada por nos acompanhar. Espero que vocês tenham sentido a mesma vibração que nós sentimos com o conjunto de reflexões que nós fomos fazendo nestes 2 últimos episódios sobre este livro, Ou Me Mudo ou Me Perco, e que vocês possam ter tirado aqui várias reflexões, aprendido com isso e fazer anotações de coisas para levar para a vida. Okay? Obrigada por nos acompanharem. Eu quero deixar um TPC para você aí de casa, né? Duvido que você não ficou aí mexido, tocado com essa última fala da Yanina, né? Então, o TPC para você vai lá olhar na sua gaveta, na gaveta das coisas arquivadas, né? Dos sonhos, dos livros que estão no rascunho, hoje mesmo. Não é para adiar, não é para esperar o dia 1 de janeiro, não. Hoje, vai lá naquela gavetinha dos guardados e escolhe qual é o sonho que você tá guardando e que tá na hora de você tirar do papel, tá na hora de você tirar do rascunho. E começa a investir nesse sonho hoje mesmo. Investir tempo, visualizar, investir recursos se for necessário, procurar parceria, não é? Mas começa a tirar o seu sonho do papel. A chave tá na sua mão. Não tá na mão do destino, não tá na mão de outra pessoa, tá na sua própria mão. Tá bem? Obrigada por nos assistir até aqui. Vemos vocês na próxima semana. E novamente, Yanina, muito obrigada. Com certeza, como a gente falou, foi uma grande inspiração e acho que vai ajudar as pessoas lá de casa a tirarem sonhos do papel. Sem dúvida. Ou nos mudamos ou nos perdemos. A escolha é nossa. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Um brinde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.